Se você tá cansado, mas não é aquele cansaço de corpo, é aquele cansaço de você tentar ser sempre suficiente. E o pior, você faz de tudo e ainda parece que nunca consegue agradar. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e eu vou falar sobre o convite mais forte e poderoso que Jesus faz para uma mente sobrecarregada. Nós vamos ver no capítulo de hoje que ele vai falar sobre expectativas erradas, sobre a dureza do coração e sobre descanso para almas exaustas. Nós vimos no episódio passado que Jesus falou sobre a divisão, sobre a rejeição, sobre o preço, o custo do discipulado, e no capítulo de hoje nós vamos ver sobre incompreensão, sobre frustração, sobre o cansaço coletivo, e nós vamos terminar o episódio de hoje com um convite de Jesus para você estar fazendo hoje, no dia de hoje. Dando continuidade então no capítulo 11, do versículo 7 ao 15, quem foi João? Trazendo um contexto histórico, João Batista, ele vivia no deserto da Judéia, ele era um cara muito excêntrico, ele se vestia com pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, ele era um cara meio excêntrico, um cara meio maluco, por assim dizer. Ele era um profeta, na verdade, no estilo de Elias. Jesus pergunta então, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Para contextualizar, o caniço que Jesus fala aqui, ele estava falando de uma planta comum que tinha nas margens do Rio Jordão, que era uma planta frágil e flexível. Jesus está dizendo então o quê? Que o João Batista não era uma pessoa instável, que ele tinha um fundamento, que ele tinha um embasamento, que ele era firme. Porque João foi firme mesmo preso. Mesmo duvidando, a dúvida ela não anula a firmeza. O que isso quer dizer? O que essa passagem quer dizer? Tá, eles não estão entendendo. O que quer dizer? João Batista ele era uma pessoa autêntica. João Batista tinha presença de comando. João Batista não era uma planta frágil e flexível, como é o exemplo que Jesus usa. João Batista era firme, autêntico. João representa o papel do reformador radical e Jesus o reconhece como sendo um ser autêntico. Isso daqui mostra uma coerência histórica do movimento. Na sequência, no capítulo 11, do versículo 16 ao 19, Jesus fala sobre a geração insatisfeita. Jesus usa uma metáfora, que é ali das crianças da praça, que chama para dançar e ninguém dança, que canta um lamento e ninguém chora. Depois, Mateus compara ali nesse trecho João com austeridade e compara Jesus com uma situação relacional, que era a questão de comer ali com pecadores. O que isso quer dizer? Que independente da situação, vai ter crítica. Ambos são criticados. Basicamente, Jesus está trazendo esse ponto da geração que está sempre insatisfeita. Isso acontece também no dia de hoje. Se você faz uma coisa, você é criticado. Se você faz outra, você é criticado. O problema aqui não era o estilo, por assim dizer. Era a resistência interior. Algumas pessoas não querem transformação. A maioria das pessoas querem só o conforto. As pessoas não querem se confrontar hoje em dia. As pessoas querem o conforto. Na atualidade, tem muitas pessoas que sempre encontram defeito em tudo. Se a pessoa é séria, é porque é muito rígido. Se a pessoa é uma pessoa leve pra frente, a crítica é de que a pessoa não leva nada a sério, que não é uma pessoa profunda. Ou seja, nunca tem como agradar. E na verdade, às vezes, nunca é sobre o outro. É uma resistência que você tem interna. O trecho de hoje conversa na atualidade, por exemplo, com pessoas que querem milagres, que querem conforto, que querem promessa, mas não querem mudança, não querem se arrepender de nada, não querem seguir uma vida de coerência. Jesus ele descreve um padrão que existe até hoje, que é atual nos dias de hoje, que é das pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Não é sobre você. É sobre a sua resistência interna ou a resistência interna de quem não quer mudar e fica colocando defeito nas coisas à sua volta. Quando nada te satisfaz, o problema não é o estilo, o problema não é o outro. O problema é a resistência interna que tem em você, a tua resistência de se confrontar. E isso gera uma vida exaustiva, porque você vive tentando acertar uma expectativa, ou vive tentando acertar a expectativa de todos e acaba não vivendo para viver as suas próprias expectativas. Isso cansa, isso te deixa cansado. No capítulo 11, no versículo 20 ao 24, Jesus vai trazer o trecho das cidades que não mudaram. Ele traz 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Todas essas 3 cidades, elas são da região da Galileia. Hoje é situada na região norte de Israel. O que isso representa? O que fala o texto? Elas viram os milagres de Jesus e não se transformaram. Ou seja, mesma coisa que não ter visto nada. O que esse trecho revela? Revela algo universal hoje. Que a exposição à verdade não garante mudança. Por exemplo, às vezes você vê e identifica certas coisas, não garante que você vai mudar. Quantas pessoas, por exemplo, fazem um curso, leem um livro, ouvem palestras, vão em palestras, mas fica só na fase do conhecimento, na teoria, não praticam nada e continuam iguais?
Jesus, ele usa isso, é o mesmo exemplo. Jesus, ele confronta cidades que viram coisas incríveis, disruptivas e continuaram iguais. Ou seja, a experiência em si não é transformação. E o milagre não é necessariamente uma garantia de conversão. Hoje seria basicamente como esse exemplo que eu dei: ler um livro, fazer um curso, salvar um vídeo e manter o mesmo padrão, não mudar nada. Ou então, pior ainda, você saber o que tem que ser feito, testemunhar com provas, ver o que dá resultado e mesmo assim não se confrontar e não mudar. A informação sem a prática vira auto-engano com cara de evolução. É a famosa obesidade cerebral. Você vê, consome, consome e não pratica. Não sai do lugar, fica só na teoria. Logo na sequência, no capítulo 11, do versículo 25 a 27, vem a parte que fala da revelação aos simples. Jesus, ele agradece ao Pai por revelar os, entre aspas, pequeninos. O que isso não significa? Não significa ignorância, isso significa abertura. O orgulho intelectual pode bloquear a percepção, que a pessoa que acha que sabe tudo, muitas vezes não sabe de tudo. O sábio, a pessoa inteligente, é aquela que sabe que não sabe tudo e aquilo que ela sabe, ela compartilha. Quer um exemplo prático para te ajudar a entender? Alguém simples pode ter mais sabedoria prática do que alguém altamente instruído, mas fechado. Quando Jesus fala do, entre aspas, pequeninos, ele não está falando de ignorância. Jesus está falando de abertura. Tem gente, pessoas muito inteligentes, mas fechadas, que não compartilham. E tem pessoas muito simples e que ensinam aquilo que elas sabem. Isso serve tanto para pessoa aprender, para a pessoa que se acha muito inteligente e se fecha para aprender novas coisas. Em compensação, tem gente muito simples com o coração altamente ensinável, que é um paradoxo. Às vezes tem pessoas muito simples que sabem ensinar as coisas através da sua vivência e tem pessoas muito inteligentes que não compartilham o seu conhecimento. Logo depois, vem o ponto-chave da mensagem do dia de hoje, vem o ponto crucial. No capítulo 11, do versículo 28 ao 30, Jesus faz um convite ao descanso. Ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. No grego, pode ser exausto pelo esforço ou sobrecarregado pelo imposto, que na época tinha muito imposto. O que isso pode significar? Quando Jesus fala isso, que se aplica até os dias de hoje, mas para a época podia significar um peso religioso, culpa, expectativas sociais, pressão familiar, cobrança interna. O jugo, o que é o jugo? O jugo, ele era um instrumento usado para colocar sobre os bois para arar, e é no pescoço do boi. No judaísmo, o jugo era uma metáfora para o ensino da lei, para uma obrigação religiosa. E Jesus está dizendo que o meu jugo é suave. As pessoas confundem o jugo com o julgamento. O meu julgamento é suave, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O jugo aqui é o peso que a pessoa carrega. O que Jesus quer dizer quando Jesus diz... O que ele quer dizer quando ele fala: o meu jugo é suave? O suave aqui representa adequado, bem ajustado, ou seja, não vai te machucar. Então, o jugo, ele não remove a responsabilidade. Ele remove o peso opressor, o peso extra. Ou seja, o jugo que Jesus traz é sob medida para cada indivíduo. É leve, é suave, é verdadeiro. Um exemplo prático para o dia de hoje são as pessoas que estão cansadas de performance. Pessoas que vivem tentando provar valor, que vivem tentando agradar os outros, que vivem tentando ser perfeitas. Isso é um jugo pesado. E também se aplica para aquela culpa religiosa, pessoas, por exemplo, que vivem com aquele medo constante, medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de decepcionar Deus. Jesus aqui, no jugo dele, ele oferece um descanso emocional. Quer outro exemplo? Que é o exemplo da pressão familiar. São aquelas pessoas que vivem tentando provar valor, que vivem tentando atender expectativas impossíveis, pessoas que vivem em comparações. Por exemplo, o teu irmão fez isso e você não faz nada. São essas comparações. Pessoas que vivem sob cobrança. Jesus oferece identidade antes de desempenho. Mesmo fora da fé, o convite é profundamente humano. É basicamente, venham para um modo de viver menos ansioso, menos opressor, mais libertador. Jesus, ele representa um modelo de vida mais leve. Jesus representa uma coerência interna, simplicidade. O cansaço que Jesus chama aqui, no trecho de hoje, não é o cansaço somente físico, é o cansaço às vezes de performance, querer ficar tentando agradar todo mundo, de provar valor, de você carregar culpa, viver de expectativa. O jugo aqui era um peso, era o mesmo peso, que é o que acontece também no dia de hoje.
que era da obrigação, dos compromissos excessivos. Jesus não está falando para você ser irresponsável. Jesus está falando, olha, o meu jugo ele é ajustável sob medida para você. Ele tira o peso do opressor e te devolve o alinhamento. O descanso não é parar, não é inércia, não é ficar sem fazer nada, não é ficar parado. O descanso é parar de se torturar tentando ser suficiente, tentando muitas vezes ser algo que você não é. Hoje, Jesus pode estar te dizendo o seguinte: você não precisa carregar o peso de ser suficiente para todos. Você precisa começar a ser você. E para resumir tudo que a gente viu hoje, nós vimos que a dúvida não anula a fé, que é o caso do João Batista. Nós vimos que a resistência interior, ela impede a transformação. Não tem como você mudar algo resistindo, sem mudar a tua mentalidade. Nós vimos que a experiência não substitui a mudança. Que o orgulho bloqueia a revelação. E o que o descanso verdadeiro é alinhamento interior. E para a atividade prática de hoje, para a gente finalizar o vídeo de hoje com chave de ouro, você vai identificar o seu jugo. Qual o peso que você está carregando hoje? É o peso da necessidade de aprovação? É o peso da autocobrança? Você é aquela pessoa que se cobra demais? É o medo de fracassar? Você tem medo de fracassar nas coisas, de não fazer do jeito certo? Depois de identificar o seu jugo, faça uma pergunta honesta. Esse peso que você identificou, ele foi imposto por Deus ou por expectativas humanas? Por suas expectativas, expectativa da tua família, expectativa do teu chefe? E depois faça algo sem buscar validação. Faça algo apenas por coerência. Qual que é o teu jugo hoje? É aprovação? É autocobrança? É culpa? Medo de fracassar? Esse jugo veio de Deus ou de expectativa humana? Faça uma coisa hoje sem buscar validação. Uma decisão coerente que parta de você. E no próximo episódio, nós vamos ver que vai começar um conflito direto com os fariseus por causa do sábado. E o tema do próximo episódio vai ser regra contra misericórdia. Até o próximo episódio.